a madrugada em que o ator chinês Yiming Long perdeu a vida ao cair do 19º andar de um edifício no distrito de Haidian, em Pequim, jamais será esquecida. O que a mídia divulgou como um acidente trágico após uma festa rapidamente se tornou uma das investigações mais enigmáticas da década. O corpo de Yu, encontrado às 4h12 da manhã, marcou apenas o início de uma sequência de revelações que, até hoje, permanecem escondidas atrás de portas trancadas. As autoridades divulgaram uma versão limpa, simples, quase conveniente demais. Mas dentro da divisão de crimes especiais, a morte do ator foi classificada desde o primeiro minuto como um caso de atenção máxima, e a razão para isso não estava em nenhum relatório entregue à população. A chamada de emergência foi feita por um homem cujo pânico transbordava pela linha. A voz trêmula, quase sufocada, repetia apenas que Yu não se mexia e que tinha acontecido rápido demais. Quando a equipe médica chegou, encontrou o ator deitado de lado, o rosto parcialmente coberto pela sombra do prédio, o braço dobrado em um ângulo impossível. Tudo parecia apontar para uma queda acidental. Mas o paramédico que primeiro examinou o corpo relatou algo que não foi incluído na versão pública: havia pequenos hematomas nos ombros, marcas compatíveis com contenção física. Ele escreveu isso no relatório, mas a anotação desapareceu da cópia final enviada à imprensa. Horas depois, dentro de uma sala protegida no subsolo da delegacia, investigadores analisavam as primeiras imagens das câmeras do edifício. Em vermelho, haviam destacado 3 cenas: uma discussão dentro da sala 1903, um apagão momentâneo das luzes, e uma sombra não identificada próxima à sacada minutos antes da queda. Um dos investigadores anotou à mão no canto do monitor: possível intervenção. Priorizar preservação de provas. Risco de vazamento. Porque a polícia, tão rapidamente, temeu vazamentos? Porque, diferente do divulgado, Yu Menglong não estava em um encontro casual. Festa no apartamento não era um simples momento entre amigos. Ela reuniu produtores, consultores financeiros com histórico duvidoso, artistas em declínio, pessoas com acessos que não deveriam estar ali e uma figura cuja presença foi registrada apenas por 3 segundos de imagem, o indivíduo que os investigadores apelidaram de visitante fantasma. Esse homem entrou no prédio às 23h48, vestindo um boné preto, máscara e carregando uma pasta rígida. Seu nome não estava na lista de convidados, nem nos registros de entrada. O mais inquietante: nenhuma câmera mostrou sua saída. Nos 2 andares abaixo, moradores ouviram passos apressados no corredor por volta das 2 da manhã, mas não conseguiram identificar quem os produzia. A presença desse visitante desconhecido se tornaria um dos pontos centrais da investigação, porém jamais mencionada ao público. Quando os peritos entraram na sala 1903, esperavam encontrar vestígios típicos de uma festa: garrafas, copos, restos de comida. Mas o ambiente parecia mais com o cenário de um confronto. Havia vidro espalhado pelo chão, a mesa quebrada ao meio, marcas irregulares nas paredes e, detalhe perturbador, respingos de sangue próximos à porta da sacada. A explicação oficial dizia apenas movimentação intensa provocada por consumo elevado de álcool. Mas os especialistas concluíram que os danos eram compatíveis com resistência física, como se alguém tivesse lutado para se libertar. A vizinha do 17º andar relatou algo que nunca apareceu no relatório público. Por volta das 2h30, ouviu um som abafado, como alguém implorando. O depoimento dela foi gravado, arquivado e imediatamente selado. A senhora disse que tentou ignorar, acreditando ser uma briga comum de festa. No entanto, descreveu a sensação estranha de que algo horrível havia acontecido. Suas palavras foram descartadas oficialmente, mas dentro da investigação interna elas foram classificadas como altamente relevantes. Outro elemento inexplicável envolvia o sistema de segurança do edifício. 7 câmeras, incluindo as do corredor do 19º andar, apresentaram falhas simultâneas exatamente entre 1h55 e 3h10.
período crítico em que os últimos convidados deixaram o apartamento e Yu desapareceu da vista. Um técnico consultado pela polícia declarou que uma falha coletiva desse tipo era praticamente impossível sem intervenção manual. Ele afirmou que o software havia sido alterado remotamente. Poucos dias depois, esse mesmo técnico pediu demissão e deixou a cidade. Com base em mensagens recuperadas, registros de deslocamento e restos de áudio captados pela câmera da porta, os investigadores reconstruíram as últimas horas de Yu. Ele discutiu com duas pessoas perto da cozinha, fez uma ligação curtíssima de 7 segundos que nunca foi recuperada, segundo especialistas, parecia inquieto, como se estivesse sendo pressionado ou ameaçado. A análise do movimento das sombras dentro da sala sugere que não estavam presentes apenas os convidados oficialmente identificados. Em um dos frames, uma pessoa não associada a nenhuma testemunha apareceu ao fundo, ficando parada na sacada por alguns segundos antes de desaparecer novamente. A queda de Yu às 2h42 não aconteceu de forma clara. Um especialista em dinâmica de impacto consultado, cujo nome permanece sob sigilo, concluiu que o ângulo e o impulso se assemelhavam mais a um empurrão repentino do que a um salto voluntário. A posição inicial do corpo sugere que ele não planejou pular. Foi uma queda inesperada, afirma o relatório interno. Esse documento jamais foi divulgado, mas sua existência foi confirmada por duas fontes próximas à investigação. O que alimentou o mistério foi o motivo que levou a polícia a tratar o caso com tanto silêncio e urgência. Dias antes de sua morte, Yu teria recebido uma proposta para participar de uma denúncia pública envolvendo contratos ilegais e lavagem de dinheiro dentro da indústria do entretenimento. Em um celular antigo, encontrado escondido sob uma tábua solta no apartamento dele, os investigadores descobriram uma mensagem escrita, mas não enviada: "Se algo acontecer comigo hoje, você sabe quem foi." A frase foi registrada em fotografia e arquivada sob o selo mais restrito da Divisão de Crimes Especiais. A partir desse momento, a narrativa pública tornou-se cuidadosamente controlada, enquanto a investigação verdadeira seguia silenciosa, guiada pela certeza perturbadora de que a morte de Yu não tinha sido um acidente, tampouco um ato impulsivo. Algo muito maior, muito mais sombrio, estava em ação naquela noite, e cada passo da investigação aproximava os agentes de uma figura invisível que parecia mover tudo nos bastidores, como um maestro manipulando uma orquestra macabra. A investigação avançou para sua fase mais profunda. Os agentes envolvidos passaram a notar um padrão recorrente: testemunhas que não queriam falar, registros apagados antes mesmo de serem solicitados e documentos administrativos desaparecendo misteriosamente dos bancos de dados da prefeitura. Era como se uma força invisível percorresse a cidade, apagando rastros e reorganizando narrativas. Dentro da Divisão de Crimes Especiais, circulava uma palavra sussurrada entre os investigadores mais experientes: o arquiteto. O nome surgiu pela primeira vez em um relatório preliminar escrito por um analista forense que notou a ligação entre a morte de Yu e 3 outros incidentes silenciosos ocorridos meses antes, todos envolvendo jovens artistas que haviam recusado contratos lucrativos com uma empresa associada a um empresário influente. Esse homem nunca aparecia nas fotos dos eventos, mas seu nome surgia discretamente em notas fiscais, transferências bancárias e recibos de consultoria. Ele não precisava estar presente fisicamente, ele apenas movia peças, ajustava encontros, empurrava oportunidades e moldava destinos. Foi assim que nasceu o apelido: o homem que desenhava tudo por trás das cortinas, o arquiteto. A polícia montou um dossiê interno, classificado com o código D47, tendo documentos que jamais seriam mostrados ao público. Dentro desse arquivo, havia conversas interceptadas, capturas de tela, registros de viagens e um perfil psicológico detalhado do suspeito. Segundo o documento, o arquiteto era alguém com profundo conhecimento sobre manipulação social, especializado em criar dependência emocional e financeira em jovens artistas. Ele trabalhava sempre através de intermediários,
mantendo uma distância calculada para nunca ser associado diretamente a qualquer incidente. Conforme a investigação avançou, agentes descobriram que Yuming-Long havia se desentendido com o arquiteto poucos dias antes de sua morte. O ator recusara uma renovação de parceria que envolvia participação obrigatória em 3 projetos financiados pelo empresário. Testemunhas próximas afirmaram que Yu se mostrou desconfiado após perceber irregularidades nos contratos, mencionando valores incompatíveis com os serviços prestados e cláusulas que permitiam vigilância sobre sua rotina. Em uma mensagem enviada a um amigo, o escreveu: "Tem algo acontecendo, algo maior do que imaginamos." Essa mensagem, porém, desapareceu do celular principal do ator, mas foi recuperada de um backup armazenado em um servidor offline. As horas anteriores à morte de Yu passaram a fazer ainda mais sentido quando um perito digital descobriu, dentro de um dos dispositivos apreendidos, o registro de um roteador móvel utilizado para mascarar a origem de chamadas. Foi esse mesmo roteador que redirecionou a ligação de 7 segundos feita às 2h19, a última feita pelo ator. Uma cópia do relatório técnico menciona que o equipamento foi encontrado em um escritório alugado por uma empresa de fachada ligada ao círculo do arquiteto. A informação jamais apareceu no boletim público. Outro elemento decisivo foi o resultado do exame toxicológico interno, o qual nunca chegou à imprensa. Desde o simples álcool amplamente divulgado, peritos encontraram vestígios de um sedativo leve, projetado para deixar a vítima confusa, desorientada e vulnerável, mas ainda capaz de se mover. Esse tipo de substância costuma ser usado em procedimentos clínicos ou em situações onde o objetivo é reduzir a resistência física sem incapacitar totalmente a pessoa. O relatório concluiu que Yu provavelmente não tinha pleno controle de sua percepção quando foi conduzido até a sacada, mas esse trecho foi censurado na versão divulgada ao público. Entre os pertences recolhidos da cena, e há um detalhe que atormentou os investigadores por semanas: um papel amassado guardado no bolso interno da jaqueta de Yu. Nesse papel estavam escritas apenas 3 palavras: "Você prometeu ontem." A caligrafia, segundo especialistas, não correspondia à do ator. O documento foi analisado, fotografado e imediatamente colocado sob sigilo. Nenhuma das pessoas presentes na festa admitiu ter escrito o bilhete. Nenhuma delas reconheceu a caligrafia. No entanto, no canto inferior havia uma marca quase imperceptível de perfume masculino. O mesmo perfume encontrado na pasta rígida transportada pelo visitante fantasma. A partir desse ponto, Alicia passou a reconstruir a sequência final de eventos sob uma nova perspectiva. Não era uma festa que havia saído do controle, mas uma reunião cuidadosamente orquestrada. Convidados foram escolhidos, os horários programados e até mesmo a falha das câmeras parecia ter sido parte de uma operação maior. As mensagens recuperadas mostravam 3 intermediários recebendo instruções durante a noite. Um deles foi filmado aproximando-se da sacada momentos antes do apagão temporário das luzes. Outro saiu do prédio com pressa, minutos antes da queda, falando ao telefone em tom agressivo. O terceiro desapareceu completamente, sem deixar registro. Os investigadores acreditam que o arquiteto coordenou tudo à distância. Não precisou estar presente. Ele enviou homens de confiança, manipulou os horários, pressionou Yu psicologicamente e decidiu quando as câmeras deveriam falhar. Um detalhe particularmente perturbador foi descoberto na análise de protocolo de transmissão. 3 minutos antes da queda, um vídeo curto de 8 segundos foi enviado para um número oculto registrado em Hong Kong. O conteúdo desse vídeo permanece desconhecido, mas sua existência foi confirmada internamente e classificada como peça-chave desaparecida. 2 semanas depois da morte, quando a polícia se preparava para apresentar um relatório preliminar ao Ministério Público, um agente infiltrado recebeu uma mensagem anônima: "Vocês não podem expor isso." Há mais nomes envolvidos. A partir desse momento, o caso deixou de ser investigado de maneira aberta. O número de agentes foi reduzido. Entrevistas foram suspensas. A troca de informações ficou restrita a 4 pessoas. O arquiteto, que até então existia apenas nas sombras,
tornou-se um fantasma ainda mais difícil de capturar. Mesmo assim, um último documento, escrito pelo perito-chefe, sintetizou toda a investigação, e o Menglong não morreu por acidente. Morreu pela ação indireta de alguém que manipulou tudo. Se alguém, conforme as conclusões internas, é o empresário oculto conhecido como o arquiteto, o mentor silencioso que teceu cada fio da noite fatal, garantiu que as câmeras falhassem, testemunhas ficassem confusas, que as provas se dispersassem e que a morte de Yu parecesse apenas mais uma tragédia acidental. O verdadeiro nome desse mentor permanece escondido sob sigilo judicial. Sua revelação poderia expor conexões profundas com grupos empresariais, políticos e até mesmo autoridades que impediriam qualquer investigação de avançar até que novas provas surjam. O caso continua dormindo em gavetas de aço, envolto em poeira e mistério, esperando o dia em que alguém ousará trazer toda a verdade à luz. E até que esse dia chegue, a história de Yu Menglong seguirá envolta em sombras, sombras cuidadosamente desenhadas pelo homem que muitos conhecem apenas por um nome, o arquiteto.